Graça e paz, meus amados irmãos. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. O apóstolo São Paulo, meus irmãos, escrevendo essa segunda carta ao jovem Timóteo, ele fala da predição da apostasia dos últimos dias. Paulo fala o seguinte: nos últimos dias sobrevirão, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então Paulo, a partir do versículo de número 2, ele enumera a característica dos homens dos últimos dias. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, ele está mostrando para nós, a igreja cristã, que nos últimos dias haveria uma manifestação, né? Nós já estamos vendo a manifestação do espírito do anticristo. Embora o anticristo ainda não se manifestou, ele só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico, é fato incontestável, né? O anticristo, ele só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Mas antes do anticristo se manifestar, ainda com a igreja presente, o espírito do anticristo já ia operar no mundo. Então Paulo, ele desvenda um mistério. Paulo enumera aqui, Paulo, dirigido aqui pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele enumera 18 características do espírito do anticristo que ia se manifestar no mundo nos últimos dias. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs, mas já estão enquadradas nesse espírito de rebelião do anticristo. Pessoas que, espiritualmente falando, que se diz cristã, que faz parte de um rol, de um membro de igreja, que tem carteira de membros, que até ceia na igreja, mas possuem um espírito de rebelião do anticristo. São pessoas que, espiritualmente falando, já está trajando, meus irmãos, espiritualmente falando, já tem a marca da besta. E automaticamente irão receber o carimbo literal na sua mão e na sua testa. Eu acho isso aqui interessante, porque Paulo aqui ele vai enumerar 18 características dos homens dos últimos dias. Que são pessoas que estão com as características do espírito de rebelião do anticristo, meus irmãos. Então vamos fazer aqui uma contagem. Vamos fazer uma contagem para os irmãos verem que Paulo enumera 18 características dos homens dos últimos dias. Ou seja, vamos identificar o número da besta aqui, nesse texto aqui de 2 Timóteo capítulo 3. São 18 características dos homens do espírito de rebelião dos últimos dias. E o apóstolo São João, ele fala sobre isso. Filhinho, já é a última hora. O apóstolo São João, ele fala sobre isso, meus irmãos, na sua carta. Em uma das suas cartas, o apóstolo São João, ele vai nos dizer a mesma coisa. O que está acontecendo nesses últimos dias. Vamos aqui ler para os irmãos o que João vai dizer aqui.
em uma das suas epístolas aqui, na sua primeira, nas cartas aqui, nas epístolas, né? Vamos aqui, buscar aqui o versículo bíblico, para que nós possamos mostrar aos irmãos aqui. Vamos ver aqui. Filhinhos, tá aqui, ó. Segunda João, né? Primeira João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo ele vai vir, ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ou seja, o espírito do anticristo, ele já está se manifestando no mundo, mesmo antes do arrebatamento da igreja. O espírito de rebelião, porque Paulo fala assim, por que haverá homens amantes de si mesmos? Primeiro ponto. Avarentos, segundo ponto. Presunçosos, terceiro ponto. Soberbos, quarto ponto. Blasfemos, quinto ponto. Desobediente a pais e mães, sexto ponto. Ingratos, sétimo ponto. Profanos, o oitavo ponto. Sem afeto natural, o nono ponto. Irreconciliáveis, o décimo ponto. Caluniadores, o 11º. Incontinente, 12º. Cruéis, 13º. Sem amor para com os bons, 14º. Traidores, 15º. Obstinados, 16º. Orgulhosos, 17º. E mais amigos dos prazeres, 18º. Então Paulo, ele enumera 18 características dos homens dos últimos dias. Então você pega esses 18 características dos homens dos últimos dias e divide, meus irmãos, pelo número da Trindade. Que nós sabemos que o número 3 é o número da Trindade, é o número do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Satanás também, ele imita a Trindade de Deus. Você vai ver lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, você vai ver lá um dragão que imita Deus, a besta do mar que imita Jesus Cristo, que é o anticristo, a besta do mar é o anticristo, e a besta da terra que imita o falso profeta. Então, quando você pega essas 18 características dos homens dos últimos dias e você divide por 3, que é o número da Trindade, vai dar 3 casas de 6, 666. Então, vamos ler isso aqui, dividindo as casas para os irmãos ver. Aqui tem um mistério aqui, meus irmãos. São pessoas que, espiritualmente falando, já portam a marca da besta. É o espírito de rebelião nesses últimos dias. A primeira casa de 6, amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães. Você pode anotar aí num papel aí na sua casa. Pega uma caneta, enumere, marque aí. A segunda casa de 6, ingratos, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes. A segunda casa de 6. A terceira casa de 6, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então Paulo enumera 666. São as 18 características dos homens dos últimos dias. E Paulo, ele fecha no versículo 5, ele dizendo assim, esses homens, ele tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te. Eles têm a aparência de piedade. Como eu disse, os irmãos são pessoas muito religiosas dentro das nossas igrejas hoje. Pessoas com um manto religioso, mas espiritualmente falando, já estão trajando essa marca de rebelião do anticristo, meus irmãos. Então o espírito do anticristo, ele já está operando, mesmo com a igreja presente na terra, o espírito do anticristo. Mas o anticristo mesmo, ele é um mistério, e ele só vai se revelar após o arrebatamento da igreja, da mesma forma que o arrebatamento da igreja é um mistério.
O anticristo também é um mistério, mas o seu espírito já está operando, né? Com essas características de amante de si mesmo, de avareza, de presunção, de soberba, de blasfêmia, de desobediência a pais e mães. Os irmãos podem estudar isso aqui, eu não vou entrar em detalhe no que significa isso, mas os irmãos podem estudar isso. Ingratos, pessoas ingratas, pessoas profanas, espírito de profanação dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus, há muita profanação dentro da casa de Deus. Pessoas sem afeto natural, pessoas irreconciliáveis. Isso é espírito do anticristo, meus irmãos. Pessoas caluniadoras dentro da igreja. Isso é espírito de rebelião. Isso é o espírito do anticristo. Por isso que Paulo enumera essas 18 características. 18 características desses homens dos últimos dias. Você pega 18 dividido por 3, dá 3 casas de 6. São pessoas incontinentes, são pessoas cruéis que não têm piedade, são pessoas sem amor para com os bons, são pessoas traidoras dentro das nossas igrejas. Isso é espírito de Judas Iscariote, traição. São características do espírito do anticristo. Pessoa obstinada, pessoas orgulhosas de nariz empinado, orgulho, irmão. O orgulho é um espírito de Satanás. Satanás era orgulhoso, ele queria subir acima das mais altas nuvens, estabelecer o seu trono. Existe muita gente orgulhosa na net, pessoa soberba, que se acha o melhor do que todo mundo. Isso é espírito, isso é característica. São pessoas que estão trabalhando para o anticristo, para a manifestação de um governo mundial. São pessoas orgulhosas, as pessoas mais amigas. E Paulo fecha, muito bem fechado, na característica de número 18, Paulo fecha muito bem fechado, quando ele fala assim, são amigos dos deleites, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles são mais amigos dos prazeres deste mundo, dos prazeres dessa carne. Isso aí, meus irmãos, isso aí é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela é amiga dos deleites, dos prazeres deste mundo. Eles estão trabalhando inconscientemente para um governo mundial, para a implantação da marca da besta. Isso é espírito de rebelião. A teologia da prosperidade é um espírito de rebelião. E ela se enquadra perfeitamente nesse ponto 18 aqui. São mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso aqui é a teologia da prosperidade, meus irmãos, que está pregando esse evangelho do deleite, esse evangelho do gozo, esse evangelho terreno da prosperidade, do orgulho, da soberba. Isso é espírito de rebelião, meus irmãos, isso é espírito do anticristo. E aí Paulo resume dizendo, eles têm a aparência de piedade. Você olha aquela cara de piedade, aquela cara de santo. Olha na televisão para os irmãos ver. Olha os programas televisivos para você ver na televisão, com aquela cara de piedade, com aquela cara de santo. Mas são características do espírito maligno do anticristo que está preparando as pessoas para receber a marca literal na sua mão e na sua testa. Porque espiritualmente já tem essa marca. Porque Paulo mostra isso aqui, essas 18 características, meus irmãos. E você divide isso por 3, que é o número da Trindade, vai dar 666. Então eu queria passar para os irmãos essa revelação bíblica aqui. A escritura é tremenda, meus irmãos. Essa carta foi escrita no ano 67. E Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele nos mostra isso aqui. Para nós ficarmos atentos. Porque haveria esses falsos ensinos nesses últimos dias. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus continue nos dando a graça. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando e nos dando a vitória em nome de Jesus. Amém.